Olá, galera do Retail Jedi. A gente gostou tanto daquele primeiro bate-papo lá com o Éder, conversando sobre as grandes redes, e a gente está trazendo o Diogo Sobrinho, que daqui a pouquinho se apresenta. O nosso grande amigo Nunes Silva, o Cristiano Nunes Silva, que é um consultor de varejo de farma também, aí, que tem uma grande experiência na parte de softwares, enfim. Éder, você que é de casa aqui no Retail Jedi, o nosso bate-papo deu muito certo da outra vez, todo mundo perguntando o que era, como é que funcionava e tal, eu quero. Então, você que está trazendo o Diogo aí, apresenta o Diogo para a gente aí, quem que é o Diogo, qual que é a expertise dele, como é que ele pode ajudar a gente aqui do Varejo Independente. Vou dar o pontapé inicial aqui, eu vou passar a bola para ele. Conheci o Diogo na Drogasil, a gente trabalhou muitos anos lá, o Diogo tem 10, 11 anos de Drogasil, eu trabalhei 14 lá, e na época da minha promoção de gerente de loja para gerente regional, eu fui numa turma, o Diogo veio na turma da sequência, né? Então a gente participou de muita coisa junto ali na formação para a cadeira de gerente regional. E eu assumi uma praça no Rio de Janeiro, que eu tomava conta de 3 estados, né? Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Na sequência, o Diogo foi promovido para gerente regional e assumiu a parte do interior de São Paulo, morando em Sorocaba. Então, a gente sempre foi muito próximo, a gente sempre foi muito parceiro, muito amigo. E tem uma parte de transição que eu saí da Drogasil, fui para a Drogaria Onofre, depois fui para a Farmaconde. E aí o Diogo recebeu uma proposta numa determinada época, em 2016, meados de 16, e a gente se conversava bastante, né? Então, ele acabou se consultando comigo para tomar a decisão, né? Se iria sair Deu eco aí. Pode Peraí. falar, tá Se bem, o ele iria, som tá, se tá ele iria ótimo aqui, sair pode lá, falar. sair da Drogasil ou não, e aí eu fui o grande incentivador para que ele tomasse essa decisão, né, de forma proativa e realmente tocasse a vida dele, experimentasse, né, essas novidades do mercado, aceitasse a proposta da Extra Farma na época. E eu trabalhava na Farmaconde, ele aceitou a proposta da Extra Farma. Não deu 6 meses depois, o Diogo me levou para Extra Farma. Então, acho que casa aí. Eu e o Diogo, a gente sempre trabalhou junto, né? Por mais Entendi. que Um é tivesse head, separado. então tem uma alternância, fica a alternância de quem que é o headhunter do outro, né? Bacana. Exatamente. É isso. Agora, Diogo, é contigo. Se apresenta aí, meu irmão. Se apresenta para o grupo do Retail Jedi aí, cara. Aqui tem cerca de 1.000 amigos aí que trabalham muito próximo do varejo independente. Tem pessoas que têm redes, tem prestador de serviço, tem consultores, são amigos, né? E a gente regenera o Bacana, varejo independente. bacana, legal. Obrigado, Fernando. Valeu, Éder, pela introdução. Como eu estava mencionando, eu comecei a trabalhar muito cedo em farmácia, com 14 anos eu já ingressei em farmácia independente, e pude trabalhar dos 14 até os 18 anos, né, numa rede no interior de Goiás. E eu me mudei para Catalão, que era uma outra cidade de Goiás, onde havia uma farmácia de manipulação que a proprietária estaria inserindo no modelo de negócio dela a drogaria. Então, fui convidado para gerenciar essa parte da drogaria. Então, ali com 18 anos, já comecei a exercer a função de liderança, compras, gestão. E eu sempre tive o sonho de fazer o curso de farmácia, né? Então, poucos anos depois, 3, 4 anos depois, como não tinha o curso de farmácia em Catalão, eu resolvi me mudar para Uberlândia. Fui sozinho para Uberlândia, para poder buscar esse sonho, enfim. E eu tinha uma autonomia de 6 a 8 meses, né? Para poder ficar em Uberlândia sem trabalhar. Então, precisava me recolocar rápido, precisava começar a trabalhar rápido. Foi onde eu participei de um processo seletivo na Drogasil, né? E na Drogasil, na ocasião, você entrava como auxiliar de farmácia 1, era operador de caixa, limpeza, serviços gerais. E mesmo já tendo uma certa experiência, eu aceitei o desafio de começar ali nesse cargo inicial, justamente já vislumbrando um crescimento, um plano de carreira, e topei o desafio. Então, isso foi em 2006. E em 2011, né, eu consegui me formar em farmácia. E nesse período eu passei por todos os cargos, né, operador de caixa, atendente, assistente administrativo, gerente farmacêutico. E foi onde, em 2012, eu já comecei a ser um pouco mais exposto ali à cobertura de férias de gerentes regionais. Teve um projeto que eu participei na ocasião, que era um projeto liderado pelo Sr. Freitas, né, que era o nosso vice-presidente de operações, que consistia em fazer um diagnóstico de lojas novas e lojas maduras que não vinham desempenhando um bom papel, um bom resultado. Então, foi um trabalho a âmbito nacional, viajei para caramba, visitei muitas lojas, e foi muito, eu costumo dizer que foi um divisor de águas, assim, porque eu pude estar mais exposto a análises mais estratégicas, enfim, eu conhecer a fundo ali oportunidades que você tem dentro da cidade. Então, foi um projeto bem legal. Você quer falar, Fernando? Desculpa.
Eu queria fazer interromper aqui um Por favor. pouquinho, porque antes da gente começar a gravar aqui, o Nunes está com uma pergunta para fazer, e eu já vou te pedir para ele começar essa pergunta contigo, que a gente vai balizando essa conversa sobre Perfeito. ela. Manda aí, Cristiano. Perfeito. Vamos lá. Então, cara, o que é, por exemplo, hoje o limite que eu trabalhei com redes de farmácia foi de 350 lojas. O que é trabalhar com dados de mais de 900 lojas? Qual é a experiência, qual que é a dor que a gente tem com a TI, o que ela faz para poder ajudar vocês? Como é que vocês faziam para analisar esses dados? Então, lá na Drogasil, né, e não mudou muito na Extra Farma, né, a gente tinha uma área de planejamento, né, uma área de planejamento de operações, planejamento estratégico, e é difícil você conseguir fazer o mapeamento desse volume todo de loja, você fazer o acompanhamento e monitoramento desse volume todo. Então, a gente tinha vários gerentes regionais, né? Na Drogasil, a média de gerentes de lojas que cada gerente regional cuidava na época gerava em torno de 25 a 30 e poucas lojas. Então, se você sair desse universo de 900 e você já traz para esse universo de 30 lojas, que fica mais fácil você estar trabalhando e estar atuando. E aí você tem uma equipe de planejamento que fornece todas as informações necessárias, né? DRE, enfim, indicadores de eficiência que são ali suficientes para que você possa estar fazendo as análises loja a loja. Você sai desse mundo das 900, das 800 ou das 700, você consegue segmentar isso aí por gerente regional. Agora, Diogo, vai te metralhar aqui de algumas perguntas, né? Que você Vamos lá. atuou na parte de planejamento. E aí, Éder, me ajuda também quando faltar aqui as perguntas. Mas a porque eu fiquei curioso pra caramba cara, existe loja do Brasil com baixo rendimento? Porque quando eu olho os números de vocês ali, eu falo vocês, você não trabalhou lá há muito tempo. É impressionante, né? A capacidade de abertura de loja do Brasil é uma coisa que enche os olhos, né? Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalhavam prospectando pontos para o Brasil, pelo Brasil inteiro. E, cara, quando você fala assim, uma loja não estava performando, eu lembro na minha história de 2 lojas do Brasil que eu vi fechar. Né? Sim. E uma delas foi porque o dono alugou o ponto no banco e pediu o ponto na marra, não foi porque o ponto era ruim. Então, falar sobre isso, comenta um pouquinho o que era uma loja ruim do Brasil e que tipo de ações tu fazia para tentar recuperar essa loja. Mas eu sempre que eu te pedi essa pergunta, responde ela pensando da seguinte maneira. Eu sou uma pessoa, tenho uma farmácia independente, a minha loja não está boa e o Diogo está aqui para me ajudar. O que o Diogo olharia trazendo esse paralelo sempre para a farmácia independente? Perfeito. Bom, eu fiquei na Drogasil de 2013 a 2016, né, nessa função de gerente regional, nessa posição mais estratégica de executivo de operações mesmo. E a Drogasil é interessante, assim, porque ela já chegou a fechar lojas onde o faturamento médio dessa loja que ela fechava era um faturamento considerado ruim, mas para muitas redes era um faturamento ótimo, né? Eu lembro que a Drogasil já fechou loja de 400, 500 mil reais, né? Porque essa loja ela tinha um custo de ocupação muito alto, às vezes um aluguel muito alto, né? O custo de ocupação total era Diogo, muito rapidinho. Sim. Tu tem alguma informação de uma loja dessa que tá para fechar aí com 400 mil para avisar a gente aqui? É interessante, né? É um ponto... Tu conhece algum aí que tá assim com essa situação terrível, né? Geralmente eram lojas... loja fechando de 600 mil reais, né, Diogo? A gente tem visão de loja que fechou de 600 mil reais. Só que ela tinha um custo de ocupação, por exemplo, muito caro. Aqui mesmo em Fortaleza, tinha uma loja aqui que ela vendia mais 600 mil, mas era 70 mil de aluguel. Sim. Então, na hora que ia olhar o EBITDA, a diretoria resolveu mandar bala e fechar. Vai lá, Diogão. Eram lojas... Adorando. Acho que assim, eram lojas boas de faturamento, porém eram lojas com custo de ocupação muito alto, eram lojas que estavam inseridas em regiões muito competitivas, então você acabava tendo que ter uma estratégia de preço mais agressiva, então isso afetava diretamente a margem. Então você vendia, mas quando você olhava a última linha, não deixava um resultado satisfatório, então isso comprometia todo o resultado da companhia. E às vezes você fica gastando energia... Resultado satisfatório de uma Drogasil na última linha para uma loja. O que um DRE tem que deixar para ela continuar funcionando? Olha, eu não vou saber trazer exatamente os dados de hoje, como eu saí de lá em 2016, né? Mas assim, a gente tinha lojas que tinham que performar com a margem de 30%, né? A margem bruta aí de 30%. Então, era uma margem saudável. Mas na última linha do DRE, ela tinha que deixar o quê? 30% de margem bruta com o independente até uma margem baixa, né? Sim. Que a gente fala de 44, 45 aí, mas ninguém paga boleto com percentual, né? Então... Perfeito. A última linha era muito relativa, tinha estados, né? Você pega o estado de São Paulo, deixava uma linha mais robusta ali de resultado.
Então, por muito tempo, né, o estado de São Paulo meio que compensava os custos maiores que você tinha em outros estados onde a empresa estava entrando, né? Você ia para o Nordeste, região Norte, mercadoria era enviada de aéreo, então tinha uma margem muito comprometida. Então, São Paulo carregava essas praças onde estava entrando, né? Mas, assim, eu lembro de lojas que deixava na última linha 10, 12, 15%. Você tinha uma média talvez de 6, 7, eu não vou te saber trazer o número exato, mas era muito variado, assim. São Paulo Eram lojas positivas, né, Diogo? Eram lojas positivas, só que ela estava dando lá na casa do 6, 7, para gestão do Drogasil, aquilo já não pagava conta, entendeu? Isso tem uma coisa que em economia, pessoal, que está ouvindo a gente, chama-se custo de oportunidade. Imagine que a Drogasil, olhando do alto das suas quantas mil lojas hoje? Me ajuda aí, Diogo. Quase 3 mil lojas. 3 mil lojas, né? lojas. 3 mil. Eu imagino também que isso aconteça com o grupo Pague Menos e Extra Farma. 12 bi de faturamento, tu olha de cima, tu vê aquele estoque lá numa loja que está vendendo, deixando o resultado de 2% na última linha. Se eu fechar essa loja, pegar esse estoque e colocar em outro lugar, esses 2% vai virar 4, 5, né? Então, não é que eu estou perdendo dinheiro, eu estou deixando de ganhar. E ao passo que você vê, né, Fernando, que assim, eles têm uma operação muito redonda para abertura de lojas. Eles estavam abrindo 240 lojas por ano, estão aumentando essa régua agora, acho que vai para 270 lojas, e o índice de assertividade dos caras é muito alto. Então, você tem uma loja que eles estão abrindo com 3 meses, já começa a entregar o que era proposto ali em termos de faturamento, e você vê que lojas novas que eles estão abrindo, pontos que eles estão pegando, conseguem já, num curto espaço de tempo, performar muito melhor do que lojas maduras que estão com faturamento bom, mas não estão deixando resultado. Então, onde você vai gastar energia? Então, isso é muito a estratégia deles, né? Da estratégia de continuar abrindo loja física e tá sempre saneando essas lojas que não deixam resultado positivo, né? Para que eles tenham cada vez mais uma operação saudável, financeiramente falando. Então, acho que a Drogasil está num outro patamar, assim. Né? Os caras executam muito bem, né, Diogo? joga outro jogo. É outro jogo, né? E é um time de operações muito bom, né? E uma característica interessante na Drogasil, todos os gerentes regionais da Drogasil são pessoas que saíram da base, ou entraram como farmacêutico, ou entraram como operadores de caixa, né? E quando você olha hoje, até para o próprio time de expansão, que hoje faz um baita trabalho na Drogasil, muitos dos caras que hoje são gerentes de expansão, coordenadores de expansão, esses caras também saíram da base. Né? Tem o seu Eli, que é um cara... Eu queria voltar nesse assunto da base daqui a pouquinho, mas me ocorreu uma coisa aqui com o Éder. O gerente distrital de uma rede hoje, ele tem um papel na expansão, porque eu vou voltar daqui a pouco para o Diogo. Quando eu estava gerente comercial da Extra Farma, numa realidade completamente diferente, eu não conseguia nem saber o que era um departamento de expansão. Para mim, era a minha obrigação conseguir ponto, né? Eu sei que isso mudou e as empresas têm hoje um setor que está lá específico para pegar, analisar dados e ver o melhor ponto. Mas, trazendo um pouquinho para a realidade de hoje, não da minha, que foi em 2013, como é que era a política de escolha de pontos que tu participava aí nesses últimos meses, últimos anos? O gerente regional, o gerente distrital, ele é mais coadjuvante, tá? Aí já eu e o Diogo, como gerente de operação... Só para traduzir aqui, galera, o que é o gerente distrital e o gerente regional? Como é que eles se separam? Qual o tamanho de loja? O cara que está acima do gerente da loja. Tem o gerente da loja, o gerente distrital, que era a nomenclatura da Extra Farma, e o regional da Pague Menos e da Drogasil também, ele está exatamente acima do gerente de loja. Eu, Diogo, e no caso Paulo Rogério, o papel que tu fazia aqui é o gerente de operação que está acima do gerente regional. O gerente regional, ele é mais coadjuvante, ele não tem um papel muito atuante no caso da expansão. A não ser que alguém da expansão, a diretoria, olha, dá uma olhada em tal lugar, vê o que tu acha, dá uma passada em tal lugar, filma para mim, fotografa aqui. Pô, vai ter uma reunião, por exemplo, no aeroporto. Eu tive uma reunião aqui na época da expansão do aeroporto aqui em Fortaleza. O George participou de todas as reuniões comigo. Ou era ele ou era a Lorena. Eu arrastava os dois comigo para a gente ganhar mais força na negociação. Eu tomei um banho de café por conta dessa loja aí. Só um rapidinho aqui, um parênteses, tá? Fui participar. Isso aqui é uma fofoca para vocês acharem que essa vida é glamourosa de trabalhar em grande rede. Rapidinho, é coisa rápida. Tinha lá em Fortaleza, tinha uma rede de farmácia que era especialista em aeroporto do Brasil. E ela chegou a um ponto de uma licitação e eu fui para a licitação para competir com essa galera. Eu levei um envelope lá para poder dar um lance e eu sei que a gente ganhou o lance lá. O cara ficou com o pé da vida, tropeçou em mim, jogou um balde de café quente nas minhas costas. Quando eu fui para o banheiro para poder trocar a camisa, o cara veio de lá um João grandão desse também,
você acabou com o negócio de uma família de muito tempo e tal, e se eu não pedisse socorro ali da galera da Infraero para me tirar de lá sob escolta policial, eu não sabia se eu estava aqui contando essa história. Então, é o aeroporto aí de Fortaleza, eu guardo não tão boas lembranças do pregão de lá. O Jorge E eu não já, contou para essa parte, mas eu estou dando aqui em primeira mão. Desculpa, o Jorge então te apoiava nisso, né? Mas a decisão Isso. não era tua ali na escolha do ponto. Bom, vamos lá. No caso do George, como gerente regional, gerente distrital, ele trazia a opinião dele, aí ele fazia os comentários dele, ó, pertinente, sim, não. Ele me ajudou muito aqui na prospecção de alguns pontos, onde ele, pô, esquina positiva, um baita fluxo, porra, tem pedestre, só que aqui a gente tem que tomar cuidado, pô, tem árvore, poste e tal, isso atrapalha. Então, assim, a visão dele era boa, porque ele já tinha trabalhado também muito na época da expansão. Mas, em si, o gerente regional não tem muita opinião. Ele dá a sugestão dele ali, mas ele não tem poder de veto, por exemplo. Já de gerente de operação, que era o meu caso aqui, o do Diogo, a gente participava dos comitês de expansão, que nas outras empresas também tem. Então, já o executivo tem esse poder de veto. Tanto de botar quente, falar, olha, aqui eu garanto esse ponto, vamos lá. Ah, mas esse ponto aí, não, mas eu garanto que vai dar certo. Então, de gerente de operações, diretor para cima, aí o negócio pega firme mesmo na opinião. Teve ponto aqui que eu botei e falei, não, eu banco esse ponto, pode botar lá que é comigo. E já o ponto do aeroporto aqui, já vou comentar também uma história. Quando foi lá para assinar, era R$ 1 milhão de luva, aluguel de pô, 89 mil reais, eu já falei, ó, tô fora, eu tô contra. Não, mas é um baita marketing. Eu falei, cara, pega esse dinheiro e bota na TV, então não faz sentido eu botar uma loja que vai custar tão caro. Vocês vão vir depois me cobrar de um negócio que, cara, eu posso estar vendendo quase R$ 1 milhão, que a loja vai estar lá na linha de tiro. Vai estar no break-even. Não faz sentido. Não, mas vamos botar. Final das contas, gerente regional não tem essa opinião, não consegue, né, ter poder de veto, por exemplo. Gerente de operação até tem, mas aí depende também de quem está trazendo o ponto. Enfim, é uma coisa bem subjetiva, né? São discussões. Todas as empresas grandes do varejo, as grandes redes, elas têm comitês de expansão. Drogasil, DPSP, Pague Menos. Então, tem a diretoria de expansão que leva, apresenta os pontos, tem lá os gerentes, né, de expansão que faz a prospecção do ponto, tal. A gente, como gerente de operação, todo mundo de operação, gerente regional, tal, a gente opina, tal, participa. O GO, no meu caso do Diogo, a gente participava até das reuniões. Então, a gente tinha lá o poder de comentar, de se expor, etc. e tal, e até opinar no veto, sim ou não. Gerente Eu regional queria, já eu não queria, tinha eu isso, queria mas pegar um todas as gancho dessa empresas loja têm do comitê de aeroporto, expansão, tá? que eu sei que ela não está mais aberta, essa loja fechou. Então, não foi uma Não, escolha muito feliz, né? em qual? Do Não, aqui aeroporto em de Fortaleza, Fortaleza? ela funciona ainda? Tem outra história. Em Fortaleza, a gente bateu a mão, falou, vamos fechar, já tinha vencido o contrato e tal. Baixamos, foi notificado por e-mail e tal, e aí o jurídico da Pague Menos era para ter feito a notificação correta e não fez. A gente baixou a porta e aí o aeroporto veio para assim, não, pelo amor de Deus, não fecha. Ah, mas vocês não notificaram. A gente voltou para a mesa de conversa de novo. Eu, o Rafael Lima, que era na época o diretor de expansão, com toda a parte de gestão do aeroporto, e a gente resolveu reabrir a loja. Só que a gente reabriu com 50% de desconto no aluguel. Primeiro mês que a gente reabriu, a gente não pagou mais o aluguel, foi vetado 100% ali de subsídio do aeroporto. No segundo mês, a gente já começou a pagar 50% do aluguel que pagava, que era 89 mil reais, caiu pela metade. E a gente conseguiu reabrir essa loja virando a bandeira. E aí foi um pedido do próprio aeroporto: olha, mas a marca mais forte de vocês dois entre Extra Farm e Pague Menos é a Pague Menos, tal. O que vocês aí? Vamos viramos a bandeira, reabrimos com o Pague Menos e com um baita desconto no aluguel. Hoje ela Eu está queria, aberta, eu está queria, eu funcionando. queria, eu queria pegar esse gancho aí de quando a operação dá ruim, né? O que que é, primeiro, vamos todo mundo fala assim, o que que é um bom ponto é um ponto que fica em tal lugar e tal. Eu quero ir pelo lado contrário, vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência de abertura de ponto, né? Eu chegava numa cidade e eu chegava um dia antes para conhecer a cidade. Pegava um táxi e dizia assim, me leva aqui nos piores lugares da cidade, né? Bairro afastado, a gente escolhia. Eu começava a minha estratégia de escolha de ponto fazendo assim, qual o pior lugar que tem aqui nessa cidade para colocar uma loja? Eu buscava ruas que eram só autopeça, buscava perto de pronto-socorro, eventualmente eu buscava alguma região ali que perto de universidade, do lado de academia, eu mapeava os piores lugares. No dia seguinte, eu ia rodar com um corretor que já conhecia a cidade. Se aquele corretor me apresentasse 3 ou 4 lugares que eu tinha visto antes e tinha visto que era um péssimo lugar, eu marcava um X naquele corretor e trocava de corretor, né?
Nessa minha fantástica estratégia de abertura de loja, eu abri 36 lojas e errei copiosamente em 8. Não estou dizendo que eu acertei nas outras, eu estou falando que eu errei em 8. E aí, eu jogando para vocês aí, qual é o pior lugar na lista do... Vou passar para o Diogo primeiro, depois tu me responde, Éder. Quais são os piores lugares para uma rede abrir uma farmácia? Então, eu acho que um lugar ruim, assim, para abrir a farmácia são aqueles lugares onde você tem baixo fluxo de pessoas e baixo fluxo de veículos, né? Diogão, sem groselha, Diogão. Esse negócio de lugares de baixo fluxo aí parece um negócio, sabe, meio horóscopo. Não, velho. Papo reto, olha, do lado de funerária dá ruim. Pronto, aí, entendeu? Baixo fluxo. Não, vamos lá, sem groselha, responde aí. Eu acho que sim, você trouxe, talvez não seja dos melhores. Mas, assim, o que a gente aprendeu, né, e a gente observa hoje, as farmácias que hoje melhor performam, né, são aquelas lojas que estão no sentido centro-bairro, né, que é o volta para casa, aqueles pontos que estão na positiva, né, que é onde o cliente está indo na via, ele consegue avistar o ponto de longe ali, e pontos de esquina, né, são os preferenciais para dar visibilidade, para você pegar o fluxo das duas vias, e pontos que possuem estacionamento, né, às vezes tem um ponto que é muito bom, mas não tem o estacionamento, você acaba não conseguindo performar nessa loja. Então, regiões onde hoje você tem uma verticalização, né, tem muitos prédios, que tem outros comércios geradores de fluxo, hoje são as regiões mais preferidas. Esses comércios, né? Hoje, eu percebi um padrão, um tempo atrás eu baixei todos não, eu peguei alguns estados da Drogasil e baixei o endereço dela e tentei encontrar padrões. O que eu vi que parece que existe uma tendência da Drogasil abrir lojas do lado do supermercado, né? Sim. A Drogasil, a Pague Menos, a Extrafarma, quando eu estava na expansão, eu buscava no interior do Maranhão e do Ceará abrir próximo de lojas, próximo de agência da Caixa Econômica, né? Então, tu está fugindo um pouquinho da resposta, que eu perguntei o pior lugar, mas tu está dizendo que o melhor lugar, então, é por exclusão. Eu acho que sim. Continua nos melhores lugares, então, vai. Acho que você elaborou uma técnica matadora, viu, Fernando? Acho que depois eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essas regiões piores, assim. Mas a gente sempre, quando buscava as melhores regiões, são as regiões onde você tem uma circulação já de pessoas, de pedestres, tem supermercado, você tem pet, onde o cliente vai, ele vai resolver a vida dele. Então, preciso ir no pet, eu deixo meu cachorro tomando banho, eu já vou ali, já faço minha compra no supermercado, já passo na farmácia. E a questão da comodidade, né? Hoje as pessoas estão buscando cada vez mais comodidade. Então, você ter um estabelecimento que forneça vagas de garagem ali é extremamente importante para o nosso segmento, que não é mais só medicamento, né? Hoje o cliente vai na nossa farmácia muitas das vezes não para comprar o medicamento, mas para comprar higiene e beleza também. Então esses são os preferíveis, digamos. Jogar a bola aqui, estou te perguntando os piores lugares, tá? Não vaciline igual o Diogo, não, mas vamos lá, uma dúvida que eu tenho aqui. Cara, existe, o que o Diogo falou, para mim foi um puto exercício de humildade, porque parece que uma Drogasil, ela entende que a marca dela, a Drogasil, a Extrafarma, imagino que tu vai falar isso também, por mais que a marca seja top, que todo mundo conheça, o cara está chegando na cidade, está buscando colocar a loja dele no local que já tem geração de fluxo, ele não tem a soberba de dizer, olha, eu sou o the best of the world aqui, né, e esse vai ter que abrir do meu lado. O que tu acredita disso? Concorda comigo? Sim, concordo. E o Diogo, só para te dar um spoiler aqui do Fernando, ele normalmente faz a pergunta invertida, tá? Já percebi isso dele. Ele nunca pergunta assim, qual é o melhor método da campanha? Ele fala assim, qual é o pior modelo de campanha? É isso aí. Já 90% do tempo, gente, a gente pensa assim, eu estou gerenciando, estou fazendo melhor. Não, a gente está trabalhando para evitar que o pior aconteça. É só isso que a gente faz. Se eu chego em casa e eu consegui evitar 3 broncas que acontecessem, eu ganhei o dia. Agora tu pensa, eu não tô, ninguém vai ganhar o prêmio Nobel, não. Eu só quero chegar no final do mês vivo. Exato. Deixa eu pegar o gancho aqui. O Diogo, ele colocou muito bem, né? Não existe soberba na expansão, tá? E aí eu posso falar, porque eu trabalhei também, 14 anos na Drogasil, On-Off, Conde, etc. Cara, eu já abri, por exemplo, loja, cara, na entrada da favela mesmo. Tanto que as lojas que eu tomava conta em Santos e Cubatão eram pontos populares, entendeu? Qual que é a grande sacada? Cara, ter o fluxo, realmente ter um fluxo, ter um gerador de fluxo, uma avenida, uma rotatória, ou um mercado. Cara, dica para quem quer abrir farmácia, do lado de padaria, velho. O Diogo deve se lembrar muito bem, eu não vou falar aqui onde que é, porque senão eu estou entregando diretamente o ouro, mas eu gerenciei essa loja como gerente 2 anos, a loja 24 horas,
Era a melhor loja da rede na época, vendia pra caramba, tal. Cara, por quê? Porque tava na porta de uma padaria, velho. Cara, farmácia na porta ou do lado de padaria, não tem erro para expansão, galera. Pode colocar que não tem erro. O Diogo sabe bem disso. E a Só um estratégia da minutinho, Drogasil vou hoje, de fazer começar aqui a uma fazer. provocação, então. Então, a minha farmácia está ali vendendo muito pouco, 80, 60 mil, está difícil o negócio. Se eu abrir uma padaria do lado, resolve o problema? Cara, na minha opinião, vai ajudar pra cacete, se não vai resolver de vez. Por quê? Porque é um puta gerador de fluxo. Ou então Cara, vamos vender tem pãozinho, um né? Vamos movimento vender pãozinho surreal na de manhã farmácia e tem um quente, que aí movimento da gera volta para fluxo também. casa. Estou brincando, calma, estou brincando. Na É Rosário, em muito bom. Brasília, o seu Álvaro, ele abria a farmácia. Quando ele não tinha, ele fazia o local e tacava a padaria. Lá era Pão Dourado. Uma Tinha uma parceria parceria com com a a Pão Dourado em Pão Dourado em Brasília, Brasília, Pão onde abriu a Dourado Pão abriu Dourado, abriu Rosário, o Rosário. Onde ele abriu o Rosário. somente aquelas Quer ver, ó, regiões. qual é o horário de pico forte nas lojas, das redes, pelo menos, a grande maioria das lojas, né, no horário? Das 9 até umas 11 horas ali tá pegando fogo, algumas estendem um pouco mais, outras menos, e na volta para casa. Volta para casa ali, ó, 5h30, 6 horas, até umas 7 horas, as farmácias estão pegando fogo. Se você for pegar, é o horário que a galera tá comprando pão. Ou ela tá comprando pão de manhã, ou ela tá comprando pão para ir para casa. Cara, não tem erro. Por isso que a Drogasil começou a abrir, aqui em Fortaleza mesmo, eles têm aberto muitas lojas dentro de mall do lado do mercado. Os caras estão fazendo a obra do mercado, quando você vê, já tem uma Drogasil do lado. Os caras já estão pintando a fachada. Às vezes o mercado nem inaugurou ainda. Por quê? Porque eles estão se aproveitando desse gerador de fluxo que existe, que é do mercado. Porque o mercado, obviamente, tem uma padaria lá dentro que vai vender pão, cara, é fluxo o tempo todo. Qual é o grande cliente dessas grandes redes? Vou pegar, vai, focar na maior de todas. O cliente foco da maior rede de farmácia é o aposentado, cara. É o cliente de receituário, aqui até o texto que eu te mandei hoje cedo, viu, Fernando? É o cliente de receituário e o cliente aposentado, cara. Então, assim, porra, o cliente de receituário é aquele medicamento de uso contínuo, tal. Eles fazem um trabalho muito forte de captação de receita e, cara, o cliente aposentado, vamos fidelizar o aposentado. Cara, o aposentado, ele vai com aquela paciência do mundo comprar o pãozinho dele, ele lembra, poxa, deixei na farmácia, ele vai de manhã. Cara, eu cansei de ficar tricotando com o cliente no balcão que tinha acabado de vir da padaria. Cansei de ganhar bolo, cansei de ganhar, sabe, alguma coisa da padaria, porque o cara foi comprar pão e já vinha direto e parava na farmácia, ia se consultar ali, comprava o medicamento dele e ia embora. Então, assim, vou trazer para a pergunta, né? Aonde não se abrir uma farmácia? Cara, evita local com pouco fluxo de pedestre, com fluxo complicado de trânsito. Cara, você está numa via que tem baixo Vias fluxo muito pedestre e rápidas, né? carro, ou muito rápido, a avenida que tem porra, o cara passa 90 por hora, 80 por hora, esquece, ele não vai parar lá. Muitas farmácias que tentaram abrir imposto de gasolina, por exemplo, não deu certo por causa disso. Grandes avenidas, o posto vai. Cara, quem abastece quer meter o pé e ir embora. O cara não tá com paciência de ir lá, descer do carro e comprar. Por isso que não deu certo grandes apostas aí das grandes redes de abrir imposto de gasolina. Então, assim, cara, tem que olhar fluxo de pedestre, fluxo de carro. Tem que ser ali, você tem que entender que aquela população está passando ali uma volta para casa, vai estar no trânsito para poder parar. Do lado de padaria, lado de mercado, cara, é ótimo. Gerador de fluxo. Cristiano? Você ia fazer a pergunta, né? Eu ia falar sobre posto de gasolina, né? E são pouquíssimas redes que dão certo em posto de gasolina. Eu só via DPCP, só via São Paulo dando certo em posto de gasolina, gente. O resto. Pode contar nos dedos. É posto de gasolina e dentro do supermercado, né? Porque você concorre diretamente com o mercado. Você está vendendo medicamento, mas aí você concorre ali com conveniência, com perfumaria. Tudo que tu está vendendo fora do balcão ali, que é a venda agregada, os 30% a mais, o mercado também está vendendo fralda, por exemplo. Tu nunca vai conseguir competir com a categoria infantil do mercado. E no posto, né? Diogo, eu vou falar aqui que eu vou para ti, tá? Olha só, então a gente já falou. Não, áudio, Fernando. Ok? Cristiano aqui, então pode estar vazando áudio. O que acontece? Voltou. Pronto. O que acontece? Já sabemos que na rua tem aí um certo padrão, né? E quando você vai para shopping, quando você vai para dentro de galerias, quando a farmácia ela é um acessório. Qual é a experiência que vocês têm de farmácias de rede dentro de shopping? Começa aí, Diogo. Então, as experiências que eu tive de farmácias dentro de shopping, todas foram muito positivas, tá? Inclusive, minha primeira loja como gerente da Drogasil foi uma loja de shopping, que era o Center Shopping lá de Uberlândia. E assim, eu acho que os pontos
os pontos que atraem ali o público para a farmácia, né? O ideal seriam aqueles pontos, ou que você esteja na entrada dos pedestres, a principal entrada ali dos pedestres, pontos que estejam próximos das escadas rolantes, das principais, e sentido praça de alimentação, né? Então, essas 3 características, quando a gente para observar essas lojas que têm um certo tempo já de permanência nos shoppings, você pode ver que elas estão adotando essas 3 principais estratégias, né? Onde o cara está entrando, é o cara que está circulando ali talvez saindo ali do estacionamento e está pegando aquelas principais escadas rolantes, ou a ida ali para a praça de alimentação, que na minha visão é o ponto mais interessante. São essas lojas que estão no sentido ali a praça de alimentação. Diogo, você que trabalhou na parte de planejamento aí, de meta, né, entendendo quanto tinha que faturar, como é que, quanto custa em média um aluguel desse dentro de shopping? Porque imagino que seja mais caro operar lá dentro, e qual é uma métrica que uma rede grande utiliza para pagar o aluguel? O Éder falou aqui que 70 mil numa loja de 600 te fechava, né? Qual que tem um percentual para isso? É um dia de faturamento? Qual é a conta aí que eu, independente, deveria beber nessa fonte para ter um parâmetro aqui para o meu aluguel? Tá, isso é bastante relativo, Fernando, porque, por exemplo, tinha loja de shopping, não vou citar o shopping, que a gente já chegou a faturar 1,5 milhão no primeiro ano, e a gente pagava 90 mil reais de aluguel. É uma loja que se pagava. Primeiro que você tem uma visibilidade absurda, você tem uma segurança absurda dentro do shopping, você não tem essa preocupação com segurança. E quando a gente fala de percentual de aluguel, eu já trabalhei com algumas métricas, né? Quando você olha para a loja de rua, geralmente entre 4% e 6% do valor da tua venda sendo dispensado ali para o aluguel é um valor aceitável, né? E aí, quando você vai para a fotografia de shopping, esse valor ele duplica, triplica, porém o faturamento também aumenta consideravelmente. Uma outra característica de shopping, né? A participação na linha de perfumaria, que geralmente gira ali em torno de 20, 25%, quando você vai para shopping, isso chega a 40%, 45%. Então, isso também dá uma estrangulada na tua margem, né? Acho que a estratégia do shopping é o fato de você estar divulgando a tua marca, né? É uma vitrine que você tem ali para que os clientes daquela cidade, os clientes que estão circulando ali no shopping, vejam a tua marca ali presente, né? Tem shoppings que recebem uma quantidade absurda de pessoas por dia, né? Coisa que, às vezes, uma loja de rua vai levar 30 dias para ter o impacto visual que essa loja de shopping está tendo. Então, acho que quando a gente fala de shopping, quando a gente fala do aeroporto, eu acho que existem lojas que têm uma pegada muito mais estratégica do que propriamente de trazer o resultado que você necessita. Não que elas deem resultado negativo, tá? De todas as que eu trabalhei, elas sempre entregavam resultado. E geralmente as lojas de shopping, quando você vai no shopping, você sabe que a loja do shopping é uma loja mais cara do que uma loja de rua, né? Então as lojas de shopping também, as farmácias de shopping, elas acabam tendo uma precificação também um pouco mais alta para poder compensar todos esses demais encargos, né? Pô, bacana. Eu vou voltar contigo numa pergunta que tu falou lá atrás. Tu falou assim, eu trabalhava com Freitas, né? Sim, sim. Essa pessoa já é uma lenda. Eu quero muito depois conhecer sobre ele. Que tu Perfeito. visitava as lojas para recuperar quando o negócio estava ruim, né? Eu até comecei brincando, existe loja ruim no Brasil, mas eu vou jogar agora para o Éder. Assim, Éder, política de preço. Sabe? Por que as lojas têm preço diferente aí? Ora, bolas, por que eu sou um público consumidor humilde aqui, estou indo comprar na loja do centro tem um preço, na loja do bairro tem outro, quando eu peço para o iFoods é um preço, quando eu compro pelo aplicativo... Ora, bolas, não é muito mais fácil essas grandes redes facilitarem a vida de nós independentes e fazer um preço só para ficar mais fácil de pesquisar? Mas a ideia é justamente o contrário, né, Fernando? Eles já fazem isso para dificultar a vida de todo mundo, principalmente a vida do independente. Então, loja de rua, como o Diogo colocou, tem o custo operacional da loja, né? Então, isso é pesado nas decisões. Eu queria... Fofoca aqui. Tu tomou conta dessa galera toda de loja. Tu recebia reclamação do time da loja, assim, poxa, por que a minha pobre loja aqui do centro é mais cara? Os clientes estão reclamando. Me fala da fofoca dos amiúdos, onde o próprio gerente da loja da grande rede ficava chateado porque ele não tinha um desconto que tinha do outro lado. Comenta um pouquinho sobre isso no final da tua resposta, por favor. Cara, eu vou comentar agora. A gente recebia reclamação, o Diogo também, em São Paulo. O Diogo tocava São Paulo, tocava aqui o Ceará.
A gente recebia reclamação praticamente todo dia de precificação. Ó, tô perdendo venda aqui para o independente, eu tô perdendo venda aqui para a rede do lado da loja. Então, essa briga, ela é constante. O que que a gente orientava? Cara, pega aí, vai fazer uma pesquisa de preço. Escolhe aqui os 20, 30 itens que mais pesam aí todo dia que você tá ali. Ah, esse aqui tá caro? Anota. Quais são os medicamentos? Faz uma pesquisa de preço e me devolve aqui, para a gente começar a entender o que está acontecendo lá do outro lado. Então, independente se era uma farmácia independente ou se era de alguma rede, a gente orientava o gerente a buscar, a fazer uma pesquisa, anotar e trazer para a gente de volta, para daí a gente levar de volta para o Price, para o departamento de Price, para estudar. Olha, esses 30 itens aqui a gente mapeou, a precificação, pelo que a gente tem de informação, está em linha, está adequada, mas esses itens estão batendo no balcão aqui como um problema. O que que a gente vai fazer? E aí a gente ia, discutia, e aí, quando tinha margem, melhorava, né, o desconto, melhorava o preço. Mas esse tipo de demanda acontece. O gerente podia dar desconto numa senha, como é super comum no varejo independente, ele podia As grandes usar redes, de alguma ferramenta as grandes ali. redes, Fernando, eu acho que todas as grandes redes hoje trabalham com alguma coisa similar a um cheque especial na mão do gerente, tá? Os gerentes, eles têm lá um valor X por mês, que ele pode trabalhar 5, 10 mil reais lá o mês inteiro e ele vai poder trabalhar aquele valor ali. Então, todas as grandes redes, até onde eu sei, eles têm lá, cada um coloca um nome, tá? Mas eu tô apelidando de cheque especial. E aí o gerente ele vai ter uma autonomia ali de cobertura de preço, tá? É um valor, eu tô colocando um valor de 5, 10, mas, cara, é um valor aí que depende do faturamento da loja, depende de uma série de coisas. Tem loja, por exemplo, que o cara, para trabalhar o mês inteiro, ele tem um cheque especial ali de R$ 1.000. Se você for ver, cara, é muito pouco, mas é o que ele tem para trabalhar. Então, ele tem que escolher muito bem quais são as batalhas que ele vai entrar. Pô, se ele vai dar desconto em tudo que, porra, é baratinho, não faz sentido. Ele tem que escolher aquele cliente, ele vai ver o perfil do Então, cliente, só para as entender, crenças do quando tu cliente. fala um cheque especial, ele tá, não é que ele tem 5% a mais para dar de desconto ou 3% para dar desconto. Ele tem um percentual de desconto, mas ele tem um saldo de desconto que ele pode dar. Quando esse desconto cumpriu aquilo ali, se ele gastou no primeiro começo do mês, ele vai acabar o resto do mês sem dar desconto nenhum. Isso, exatamente. Isso. Ele tem lá um limitador, até tantos por cento ele pode aplicar o desconto, e ele tem um saldo ali do cheque especial para trabalhar. Ele nem pode estourar o percentual. Por exemplo, eu não vou pegar um Diovan, a PBM está fora do ar, caiu o sistema, eu vou dar 80% de desconto. Não dá porque o sistema não deixa. As grandes redes já têm essa trava, tá? Não consegue aplicar um desconto muito alto, até porque as grandes redes elas têm travas no sistema que identificam, cara, ele identifica a margem do produto até o limitador ali para você não explodir a margem do produto, para você não vender na margem negativa. E ele tem um saldo no mês, então ele tem o limitador para não ferir a margem, e ele tem um saldo no mês. Então ele vai trabalhar aquele saldo ali na unha. Eu fui gerente, eu tinha saldo na época que eu era gerente. E eu trabalhava na unha aquilo ali, porque, cara, eu tinha que escolher quais batalhas que eu iria entrar, porque, pô, acontece muito. O independente ele compra na rede também. Ele acaba comprando. Então, eu, como gerente de uma grande rede, eu não usava o meu desconto, que era do cheque especial, para dar um desconto para um colega concorrente. Porque, pô, eu vou dar um desconto que é para o meu cliente aqui, eu vou ferrar meu resultado, aí o cliente deixa de comprar comigo, vai comprar com ele. Então, não. Então, o gerente de loja, ele já tem esse treinamento, Fernando. Ele tem lá o limitador percentual, ele tem um saldo que é curto, e ele tem as orientações que é justamente para não entrar em qualquer batalha, entendeu? Ele tem que privilegiar aquele cliente que realmente está fazendo cotação, é um cliente que ele quer fidelizar, é um cliente que ele entende que faz sentido, senão ele queima saldo, tá? E demanda de gerente a gente recebia todo santo dia. E aqui é super importante o alinhamento da estratégia dentro de loja, né? Quais itens que você vai conceder o desconto, né? Enfim, a negociação. Exatamente. Pô, tá uma caixa é tanto, se levar duas eu consigo mais 2%, enfim. Isso é extremamente importante para você também não dar tiro no escuro. Hã? Tô brincando contigo aqui, tá? Diogo, Tá. milhões de reais. Não. Ficou ruim, Fernando, de novo. Cortou, Fernando. Eu tô perguntando assim, tô brincando contigo. 5 milhões. Tá ruim, Fernando. Sumiu. Eu vou ligar aqui pelo Cristiano, só um minutinho. Tá. Ligou aí, Cristiano? Peguei. Pronto, então. Então, tô brincando. A do Brasil fatura 25 bi. Ela não está preocupada com o desconto da cliente, tá? Então, a preocupação é que a loja ela seja competitiva. Então, acho que a área responsável de precificação, com base nas pesquisas mensais, semanais, quinzenais, diárias que são feitas, existe um robozinho lá que fica pesquisando o preço no site. Existe uma empresa
que é contratado para que faça a pesquisa nas grandes redes para saber se o seu preço está competitivo ou não. Então, a ideia das grandes redes é ser competitivo, né? E você tem esse saldo justamente para você, numa compra, você, às vezes com R$2, R$3, R$5, 5%, 10% a mais que você concede para o cliente, ele acaba levando a cesta toda. Às vezes você consegue um desconto a mais num determinado item, que você tem margem para dar esse desconto maior, mas você ganha num outro, que você deu um desconto menor e você consegue equilibrar ali a margem, né? E aqui uma estratégia legal que as grandes redes utilizam, né? Essa questão do cheque especial que o Éder mencionou, cada loja tem um percentual da venda, a loja recebe de cheque especial para poder conceder esse desconto adicional para o cliente. Tem até um teto de desconto que ele pode estar concedendo. Isso uma determinada loja, naquele mês, abriu uma concorrente do lado, né? Você teve que usar o teu cheque especial, com 15 dias o teu cheque já acabou. O gerente regional, ele tem a autonomia de verificar dentro do teu grupo de lojas, quais lojas que ainda não utilizaram todo o teu cheque, e migrar um pouco do saldo para essa loja que já usou tudo. Porque existem situações atípicas que vão fazer com que seu saldo acabe mais rapidamente. Nesse exemplo aqui, uma abertura de uma concorrente. Então, é uma estratégia muito utilizada e todas as redes possuem hoje esse chequinho especial. Tá mudo? Pronto, voltei. Eu queria tá ok o som agora? Tá. O que vocês faziam quando o negócio estava dando ruim? Tipo, você falou que visitava lojas ali, Éder, e fica para ti também essa dica assim, ó, tá dando ruim, e aí é uma outra rede brigando, é o clima da loja que deu ruim, é um gerente que mudou, o faturamento estava indo legal e caiu. Não é mercadoria, não é preço, é claramente a concorrência. Concorrência ali do pequeno, concorrência de outra rede, o cliente daquela região passou a comprar mais pelo delivery. Quando é que dava luz vermelha e que tipo de ações vocês tinham aí para poder recuperar? E fala um pouquinho das vezes que você sentia ali que dava para resolver, quando precisou trocar a equipe, quando realmente deu ruim, tem que fechar. Queria que vocês abordassem esse tema aí. Não sei se quem começa primeiro aí, Éder. Vai falar, Diogo? Puxa, Diogo, pode ir. Opa! Porque assim, Fernando, toda loja, quando a gente abre a loja, você tem um plano de negócios para essa filial, né? Então, você espera que essa loja, na maturidade, ela esteja vendendo um X, né? Ela esteja num determinado patamar de faturamento. Para você fazer a aprovação do ponto, você precisa colocar que essa loja vai estar faturando lá no 37º mês X mil reais. Geralmente, uma loja de rede, ela tem que fazer o payback dela em quanto tempo? Geralmente a gente coloca uma linha de 3 a 4 anos, né, para que ela chegue naquele faturamento-alvo, e o payback ele é muito relativo, né, assim, como a gente tem uma linha de maturação, então a gente estima que no primeiro mês a loja precisa faturar 40%, 30% do valor que ela tem que entregar em 4 anos. No segundo mês... Isso aí é uma dica legal. Então, eu quero dizer o seguinte... Se eu estou imaginando que uma loja vai vender R$1 milhão em 4 anos, no primeiro mês ali, se ela não vendeu 350, 400 mil, já liga o alerta, é isso? Você tem uma curva de maturação, né? Então, assim, no primeiro mês, a gente estima que ela tem que vender 30% desse 1 milhão. No segundo mês, ela tem que vender 33%. No terceiro mês, 40%. No quarto mês, então, você consegue, né? E principalmente com base na experiência, na expertise das últimas inaugurações, para você seguir uma média, você consegue... extrapolar numa planilha, né, quanto que essa loja tem que vender mês a mês, para que ela, quando chegar no 37º mês, ela entregue o plano de negócio. Só um minutinho. Éder, eu vou fazer uma pergunta para tu anotar, para tu não deixar eu esquecer aqui. Quando tu for falar da inauguração de loja, vou jogar por... Como é que uma rede se prepara para abrir? Eu vou abrir agora uma rede, me fala um pouquinho da estratégia dela para poder começar bem lá, tá? Isso é importante para quem tem concorrente aí, um independente que vai ver. Começou ali, vai ser uma Drogasil, vai ser uma Pague Menos. Esse cara vem com que munição de lá? Mas anota aí essa pergunta, continua, Diogo, só para não perder o raciocínio. Então, aí a loja ela começa com um plano, né, um plano de negócios ali que é desenhado, que é aplicado, que consiste no mix da loja, no padrão da loja, se é um padrão popular, se é um padrão luxo, se é um padrão super luxo, né? Isso com base na região que a loja está inserida. Uma quantidade X de funcionários para aquela loja estar operando, e a gente já estipula, né, essa loja vai funcionar de segunda a segunda-feira, das 7 às 23 horas. Então, tem um plano já aplicado para essa loja ali de cara. Se a loja começa já nos primeiros meses a apresentar algumas dificuldades, a gente procura fazer um diagnóstico para saber se essa loja realmente era uma loja popular ou se era uma loja padrão.
se realmente o mix está adequado para aquela região, se talvez essa loja não deveria ter um mix mais amplo, um mix diferente para poder gerar mais venda. E aí você começa a acompanhar diversos indicadores, né? Número de clientes atendidos, qual que é o ticket médio, se esse ticket médio se compara com o ticket médio da rede, quais são as categorias que mais estão vendendo, a participação do RX, a participação do genérico. Aí você tem uma série de elementos ali, de indicadores, para poder te ajudar a nortear quais ações você pode tomar. E aí, até antecipando um pouco a pergunta que o Éder vai te responder já, o trabalho de prospecção, o trabalho de antecipação de uma abertura de loja vai ajudar muito no faturamento do primeiro dia, vai ajudar muito no faturamento do primeiro mês, que é o treinamento, né, da equipe. Às vezes você coloca uma equipe 100% nova dentro da loja, a chance de você ter um problema, de dar errado essa inauguração, ela é muito grande. Se você consegue colocar o melhor gerente para inaugurar essa loja, uma equipe mais madura para inaugurar essa loja, a chance da tua loja maturar mais rapidamente ela é muito maior. Tá mudo. Vou puxar de novo aqui uma coisa. Eu sou independente, eu tenho 2 lojas, eu não tenho o melhor gerente, eu tenho um gerente. Sim. O que eu faço, entendeu? Para grande Vai lá, é melhor, ela vai você. escolher ali, opa, tem um time ninja aqui para abrir a loja, mas eu sou o exército de um homem só. Sim. Entendeu? Então, me ajuda aí. Eu acho que quer falar, Éder? Não, termina tua fala aí. Vai lá, termina aí. Acho que nesse modelo, né, Fernando, acho que é muito importante que uma rede, enfim, uma única farmácia que seja, fez a escolha do ponto, vai estar inaugurando a loja. Eu acho que é fundamental e é importante para o gestor dessa loja, para o dono dessa loja, conhecer bem a região onde ele está inserido. Se tem uma padaria de frente, se tem um mercadinho de frente, se tem um açougue do outro lado, você é vizinho desses caras, né? Você tem que se apresentar e, pô, somos vizinhos, né? Quando você precisar de alguma coisa, conta comigo. Se você pega um açougue que seja, você tem lá 5 funcionários trabalhando, você pode multiplicar por 3. É a esposa do cara, é o filho do cara, então você tem 15 pessoas ali que em algum momento vão precisar da tua farmácia. Então esse trabalho é você conhecer a região onde você está inserido, gastar sola de sapato para poder fazer trabalho de prospecção, apresentar condições para essas pessoas que estão na região, um desconto que seja para uma empresa de frente. Acho que isso é fundamental para o sucesso do negócio. E aí o cliente vai entrar. E aí o cliente entrou dentro da farmácia, meio caminho andado, né? É você fazer com que esse cliente compre alguma coisa e que ele saia da loja com um bom atendimento, que ele pagou um preço justo, para que numa próxima necessidade ele retorne. Então, acho que tem essas duas vertentes. A gente não pode olhar somente para dentro, temos que olhar para fora e trazer esse cliente de fora para dentro. Concordo 110% contigo, Camada. Essa coisa de dar uma volta no ponto, né? Entender quem está ali, se a região é muito verticalizada, conversa com o síndico do prédio, tenta fazer uma ação de saúde, não custa nada convidar essas pessoas e também visitar pessoas idosas, né? É complicado, mas assim, é um exercício de humildade que eu vejo, no meu condomínio que eu morava em Manaus, eu via a Drogasil fazer isso, né? Então, um belo dia eu estava lá e tinha marcado uma ação de aferição de pressão no condomínio. Não era uma coisa que eu tinha que ir até a farmácia, né? Para garantir bastante a questão da recompra. O importante é que, assim, não é porque eu sou grande, eu sou pequeno, que isso aí não pode ser feito. Eu acho que não tem um investimento grande nisso, né? Fazer o teste de glicose numa região ali que eu possa sair da loja, numa empresa, fazer esse trabalho, é bem interessante. Sim. Me conta um pouco dessa questão de recuperar uma loja que não está legal. Quando tu sentia que a loja não estava legal, era geralmente uma ação do concorrente ou era mais o time? Era bem variado, Fernando, mas assim, ações diversas a gente conseguia tomar de ação, né? Desde uma troca de mix da loja, desde a troca do corpo gerencial da loja. Às vezes você tem um gestor que não se encaixa para aquela filial, um gestor que também talvez não está querendo mais continuar na empresa, e isso acaba refletindo em toda a equipe. O gerente é o cargo mais importante da loja. Se o cara não está bem, o restante da equipe não vai estar. Então é super importante você olhar para isso. E tem a questão do próprio ponto, né? Se o ponto está adequado, se o ponto tem visibilidade, se é um ponto seguro para o cliente. Muitos clientes não voltam para casa, às vezes é uma loja que você está aqui em São Paulo, você tem uma loja lá no interior de São Paulo. Uma dúvida, tu já passou por uma situação onde o ponto era excelente e deixou de ser? Já sim. Me conta esses casos. O que aconteceu para o ponto deixar de ser excelente? O que acontece? Às vezes, eu tive um caso recente, acho que no ano retrasado em Pernambuco, era uma loja que era muito boa, a prefeitura foi lá e mudou o fluxo da via. Então, o faturamento da loja caiu em 50%, né? O que a gente podia fazer com essa loja nesse cenário? A gente colocou sala de serviços farmacêuticos,
a gente colocou motoboys para poder fazer entrega de medicamento, atendimento via WhatsApp, a gente colocou a loja como sendo um polo de e-commerce para poder tentar suprir essa perda dos 40% a 50% de faturamento que ela passou a ter e tentar trazer essa venda através de um outro canal, porque era um ponto bom. Você tinha clientes fiéis que compravam, mas esse é um exemplo de uma loja que era boa e a loja ficou ruim. Mudança de fluxo, ou até mesmo, Fernando, tem uma situação interessante. Eu lembro que na própria Drogasil, hoje grandes redes utilizam essa estratégia. Hoje o cliente, é importante que você, dentro da loja, você faça o cartão fidelidade do cliente, que é o cartãozinho lá da Drogasil, o cartão lá da Pague Menos, da Drogaria São Paulo, você tem um cadastro. Quando você passa no PDV, você passa o teu cadastro, você passa o teu CPF, a gente sabe que o Fernando comprou aqui na loja, eu estou na Moca aqui em São Paulo, o Fernando comprou aqui na Moca. Mas eu estou vendo que o Fernando, ele não mora na Moca, ele mora lá no Tatuapé. Mora ali na regiãozinha X do Tatuapé. Então eu estou vendo que um comportamento frequente dessa minha loja aqui da Moca é que muitas pessoas vão para o Tatuapé. Muitas pessoas estão indo para o Tatuapé. Então isso acende um alerta para o consultor de expansão se talvez eu não deveria ter uma loja lá no Tatuapé, naquela região onde muitos dos meus clientes moram. Muitos dos meus clientes residem. E às vezes você tem uma loja, que é uma loja que já está saturada, uma loja que você já não consegue mais atender cliente, porque é uma loja pequena, tem seus desafios físicos, né? Então, é uma loja muito pequena, e você começa a fazer essa análise e ver que você consegue abrir uma loja ali no Tatuapé, porque 30% dos seus clientes moram lá no Tatuapé, isso também ajuda bastante na estratégia para você ser mais assertivo ainda na escolha do ponto. Obrigado. Éder, tudo bem por aí? Não sei se se deu um problema na tua câmera, se tu tá aqui com a gente, eu tô doido para saber a resposta aí da pergunta que a gente fez ainda há pouquinho, tá me ouvindo? Já vou continuar contigo, É tua câmera, vamos lá, resposta pro amigo aí. Travou a minha câmera para vocês? Tá bem, tá ok, tá legal, tá funcionando, manda ver. Não, falando de inauguração, vamos lá. Eu vou me colocar na situação do independente, que eu estou vendo que tem uma grande rede chegando perto de mim. Beleza? Vamos Ok, lá, tô Fernando? ouvindo, pode mandar. Beleza. Se eu sou independente e vejo uma grande rede construindo uma loja, porque a gente, pelo shell ali, pela construção, você já começa a identificar, cara, peraí, o que é aquilo ali? Tu vai lá, opa, peraí, uma farmácia que vai abrir aqui, uma grande rede. Primeira coisa que eu preciso pensar é, cara, como é que eu consigo blindar minha loja? Entrada, o fluxo dentro da loja, o layout está bacana. Eu já começo a pensar que vai ter uma grande opção ali para esse cliente que está comprando comigo começar a comprar lá. Pô, eu tenho que pensar no fluxo de entrada. Minha loja, por exemplo, comporta um caixa eletrônico? Eu sempre briguei isso nas grandes redes. Cara, se a minha loja tem um espaço físico que comporta colocar, por exemplo, um caixa eletrônico dentro, por que não colocar para dar essa opção de um serviço a mais para o cliente para ele entrar lá e sacar? Minha loja tem sala farma, eu estou fazendo todo o serviço farmacêutico ali que eu posso fazer, que eu tenho autorização para fazer, eu faço aplicação, eu faço tudo. Porque, cara, eu tenho que blindar a minha loja. Uma coisa que eu vejo, Fernando, de novo, vou voltar para a mensagem que eu te mandei de manhã, que eu acho que muita gente deixa passar despercebido entre os dedos. Cara, o melhor vendedor, o Diogo vai dar risada agora. O melhor vendedor de uma farmácia é o médico, é o prescritor. E, cara, eu escuto muito pouco disso. Eu e o Diogo, a gente vem de uma escola que a gente escutava isso todo santo dia, era um mantra, cara. O melhor vendedor de uma farmácia, a gente tem que ter consciência disso, é o médico. Quem se aproveita bem desse melhor vendedor? As grandes redes, as maiores. Por quê? Quando o cara vai abrir uma farmácia lá, uma das coisas prévias que acontecem é visitação médica para falar, olha, aqui vai abrir farmácia tal. Só que o cara que está lá parado, eu sou independente, eu estou com a minha lojinha aqui há 10 anos, 15, 20 anos funcionando. Eu que estou aqui, eu nunca visitei o médico. Às vezes tem um consultório médico do lado da minha farmácia, eu nunca fui lá, não, mas ali é do doutor Pedro. Mas tu já foi lá? Tu já levou pelo menos o teu cartão, uma caneta, vai falar, ó, doutor, meu nome é Éder, eu sou o dono da farmácia aqui, precisa de alguma coisa, conta comigo. Cara, se tu nunca foi nesse médico, tu perdeu, porque na hora que a grande rede chegar, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é visitar esse médico. Eles vão lá, vão se apresentar, vai falar assim, ó, dia 30 do mês que vem eu tô inaugurando aqui do teu lado, tá? Como é que o médico reage? Vai falar assim, nossa, que legal, ninguém nunca veio aqui. Ele vai falar, ó, o cara da Axê veio, o cara da Medley veio, da MS veio, mas de farmácia ninguém nunca veio aqui. Aí o cara que está se apresentando fala assim, não fica preocupado, doutor, ó, todo mês eu vou estar aqui agora, eu quero entender aí qual que é a tua prescrição, qual medicamento que tu mais prescreve, qual que é a frequência. Peraí, o cara faz cálculo, Fernando, os caras fazem um cálculo na visita. O Diogo sabe que ele fazia isso também, eu também.
Tu vai fazer uma visita no médico, você fala, doutor Fernando, vem cá, qual que é a frequência de estar? O senhor trabalha todo dia? Não, eu trabalho todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias da semana. Qual medicamento que o doutor mais prescreve? O Giovanni de 80. Deixa eu fazer um cálculo aqui, porque eu tenho lead time, eu tenho entrega, deixa eu ver se o meu estoque vai atender a tua demanda. Doutor, fica tranquilo, a tua demanda vai ser atendida, porque eu vou ajustar o meu estoque lá para não deixar faltar para o teu paciente. Pode mandar para mim que está tudo certo. Eu respeito o receituário, eu vou ter o estoque que o doutor precisa, eu vou cadastrar a PBM lá na hora que bater no meu balcão, fica tranquilo. Precisar de alguma coisa, meu telefone está aqui, ó, pode mandar mensagem. Se eu tiver alguma dúvida do receituário, posso ligar para o doutor? Pode. Cara, abre a porta com o melhor vendedor. O melhor vendedor de uma farmácia não é o gerente. Cara, o cargo mais importante da farmácia é o gerente. O balconista é extremamente relevante, tem um peso enorme. Eu vivi a vida inteira em farmácia. Mas, gente, vamos acordar. O melhor vendedor do planeta é o médico, porque é o cara que dá lá a receita e fala assim, ó, compra em tal lugar. Se o médico falar, compra na farmácia do Fernando e não compra na farmácia do Diogo, o paciente só vai comprar com o Fernando. O Diogo pode ser o melhor player do planeta. E não boto pela, não. Meu médico falou para eu comprar com o Fernando. E detalhe, tá? Aquele paciente da terceira idade, o sênior, o idoso, cara, se o médico falar para ele, essa caneta é preta e acabou, velho. Acabou. O cliente, o paciente, ele entende e tá certo. Tá super certo. Se o médico falou que tem que fazer ponto final. Então, ele vai respeitar aquilo que o médico falar. Se o médico falou, desce e não compra nessa aqui de baixo. Você vai comprar naquela lá de trás, da outra rua. Não compra aqui. Se o médico falar isso, esquece. Está perdendo um monte de receituário que está do lado da tua farmácia. Então, se eu fosse me preparar para a abertura de um concorrente do lado da minha farmácia, eu sendo independente, a primeira coisa que eu ia fazer é mapear todos os médicos ao redor da minha loja, é começar um trabalho de visitação, cara, monstruoso, ir lá me apresentar, doutor, já te vi na farmácia várias vezes, o doutor deve me conhecer, o senhor conhece a minha mãe? Olha, eu estou aqui, eu sou proprietário dessa farmácia aqui, está chegando uma concorrente aí, o que eu quero aqui? Eu quero combinar com o doutor, que eu vou ajustar meu estoque, eu garanto o preço, eu garanto o tratamento para o teu paciente, fica tranquilo. Rapidinho, eu quero que você continue. Eu lembro que quando eu trabalhei nessa fábrica, tinha uma política de desconto do médico. Tá ruim, Fernando. Aqui tem uma chuva aqui, aqui em Goiânia. Eu lembro que no passado nós tínhamos uma política de desconto a preço de produto para o médico. Isso continua ainda. Eu acho que todas as grandes redes têm um desconto especial para médico, tá, Fernando? Acredito eu, tá? Acho que todas as grandes redes devem ter um desconto diferente. Aqui vai muito na linha do desconto sênior, tá? É o desconto do aposentado que também é dado para o médico. Você tem duas categorias de desconto, que é o preferencial, é aquele não aposentado, e o do aposentado. O médico, normalmente, independente se ele é aposentado ou não, ele vai ganhar um desconto aposentado, é isso. Bacana, é assim, vai chegar uma grande rede. E eu não vi me dedicar, o que vai acontecer? A loja abre a porta, não adianta baixar preço, falando, botar um carrinho na porta, aí resolve. O que o Eder está trazendo aqui tem que fazer o dever de casa, quando souber que tem um ponto, já começa a fazer isso. Ele não tem que ter certo de no médico. Porque eu sou pequeno, o médico não vai me entender. Ele já estava esperando que você fizesse isso. De alguma forma, alguém que já fez, ele ganha mais prejuízo ainda, porque você deixou esse ato, está ruim. Bem, cara, ficou ruim, eu não estou conseguindo ouvir teu áudio. Eu vou ter que encerrar aqui. Porque eu estou aqui grande, caindo em água medonho, o som está um pouco ruim já. Mas, galera, Diogo está por aí para se despedir da galera. Legal, Fernando, obrigado pelo papo aí, muito bom. Estamos por aqui, precisando de qualquer coisa, conta comigo aí, tá? Não, bacana. Tamo junto. Vocês que estão no grupo do Jedi, eu vou botar esse vídeo com o contato de vocês. E vou pedir que, quando tiver perguntas, que não foram respondidas aqui, dá uma moral ao grupo do Responde. Nunes, abraço, obrigado por estar junto aí. Tamo junto, valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço para todos. Valeu. É isso aí.